Então, pessoal, antes de começar aqui o passo a passo, vou passar algumas medidas aqui para vocês, né, para não haver dúvidas durante o vídeo. Com certeza vocês vão chegar numa parte do vídeo e vão se perguntar, mas como eu faço isso? Então eu já vou explicar aqui no início, caso você tenha alguma dúvida mais pra frente, você volta aqui para você ver como que eu fiz, porque tá bem explicadinho. Eu acho que, olha, é muito difícil alguém ficar com dúvida. Você prestar bem atenção aqui nas medidas que eu utilizei. Então eu fiz um desenho aqui, basicamente, de como é a modelagem aqui da nossa peça. Então é uma peça bem simples, bem fácil, você que é iniciante vai fazer perfeitamente. Então é simplesmente um retângulo bem grande, né? É um cachecol normal. Então você vai trabalhar carreiras de ida e volta, até chegar no tamanho da criança. Ah, Diandra, como é que eu faço para saber o tamanho do cachecol que eu vou fazer? Ah, a criança tem tantos anos. Então, independente do tamanho da criança, você vai fazer a peça facilmente. Então, para tirar a medida, eu fiz um desenho aqui, ó. Desenhei um bonequinho aqui como se fosse uma criança. E você vai pegar a medida da onde? Então, a criança, ela vai esticar o bracinho e você vai pegar a medida aqui da ponta do dedo, vai vir com a sua fita métrica e vai fazer toda a medida aqui. Sobe o bracinho, passa atrás da nuca, desce até na ponta do dedinho do outro bracinho. Então, essa medida aqui, com os bracinhos esticados, vai ser a medida da tua peça. Então, a minha filha, ela vai fazer 9 anos. A medida dela, da ponta de um bracinho até na pontinha do outro, ali na ponta dos dedos, deu 1,40 m. Então, essa medida, ela pode ser diferente para você, tá bom? Então, 1,40 m, e o que eu fiz? Eu trabalhei aqui em cima agora, mais 15 centímetros para cada bolso, ok? Então, eu trabalhei 1,40 m mais 30 centímetros de cada bolsinho, fiquei no total 1,70 m. Então, nesse 1,70 m, eu vou dobrar 15 centímetros de cada lado, que no caso é essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, eu trabalhei aqui os 15 centímetros do bolso e aí eu virei e costurei as laterais. Então, mais pra frente você vai ver essa explicação aqui. Caso você chegue lá e não saiba, você volta aqui no início, ok? Então, é isso. Eu trabalhei dessa forma, então não tem erro. Cheguei na parte da touca, e agora? Agora você vai dividir a peça ao meio, que eu expliquei lá na videoaula. Vai dividir a peça no meio. E eu vou trabalhar 40 centímetros aqui da minha touquinha e 26 centímetros de altura vai ser a touca. Ah, Diandra, mas a minha criança, ela é menor, ela não tem a idade da tua. Então, o que você vai fazer? Você vai diminuir aqui 30 centímetros. 30 centímetros dá pra fazer uma touca, assim, um tamanho legal aí pra uma criança até 4 anos, 5 anos. Após isso, você já pode fazer com 40 centímetros tranquilamente. Melhor que fique grande do que muito pequeno, ok? E 26 centímetros aqui também não é um tamanho muito grande, acredito que ele não precisa diminuir muito, tá bom? E é isso aí, gente, não tem segredo, acredito eu que eu passei todas as medidas aqui. Tentei explicar para vocês da forma mais fácil, com desenhos, e vamos lá. Vamos usar então, para fazer essa peça, os seguintes materiais. Eu utilizei aqui 4 novelos do fio urbano. Esse fio que ele tem 110 metros, 100 gramas, a Tex é 909. A composição dele é 80% acrílico e 20% poliamida. Para trabalhar com esse fio aqui, eu vou utilizar uma agulha de 6 milímetros. Aí o meu ponto ele não fica tão apertado e não fica também tão solto, então fica uma tensão boa. Então, para você a agulha pode dar uma variada, às vezes você vai precisar de uma agulha um pouco maior ou talvez um pouco menor. Então é questão de adaptar aí ao seu ponto. Eu utilizei alguns marcadores para fazer as dobras da peça, as medidas, então eu acabei utilizando para facilitar na hora de confeccionar. A fita métrica, que é muito importante para tirar as medidas,
e também para passar orientação para vocês da quantidade de centímetros que eu trabalhei, a tesourinha e a agulha de tapeçaria para fazer as costuras. Lembrando, pessoal, que vocês podem adaptar essa peça aqui com qualquer fio, porque eu geralmente nas minhas aulas eu passo a quantidade de correntinhas iniciais, de tamanho, tudo com centímetros, então vocês podem adaptar com outro fio. Porém, esse fio aqui, ele é um fio grossinho e ele é bem macio, então ele dá um caimento assim perfeito para essa peça. Então, dependendo do fio que você for utilizar, se ele for muito fino, ele não vai dar caimento para a tua peça e talvez não vai ficar com o mesmo efeito. Então, você pode substituir o fio, mas antes você precisa testar aí para ver se vai ficar legal na tua peça. Eu recomendo bastante esse aqui, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele é muito macio, ele não pinica, principalmente criança, né, que às vezes se incomoda com peças de lã. Então esse aqui é um fio que não tem erro, né, a criança vai gostar porque é fofinho, é macio, quentinho, e a peça ela fica pesada, ela não fica aquela peça molenga. Então eu gosto muito do resultado dele e recomendo para vocês. Vou iniciar então aqui nossa peça fazendo o nozinho inicial. Após o nozinho inicial, agora nós iremos contar 20 correntinhas. Então aqui eu vou fazer 1, 2, 3, até fazer as 20 correntinhas. Após trabalhar então as 20 correntinhas, agora nós iremos pular a última. Então aqui pulo a última correntinha e venho na próxima. Então eu volto na segunda correntinha, trabalho um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha aqui da base do cordão e venho na próxima e faço ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma corrente da base aqui do nosso cordão e venho na próxima. Trabalho uma correntinha, pulo um ponto aqui da base e faço ponto baixo na próxima. Então, nós vamos trabalhar essa sequência aqui, um ponto baixo, uma correntinha, até chegar no final do nosso cordão. Finalizei então essa carreira, então na última correntinha eu concluí com um ponto baixo. Vou passar aqui o número em centímetro, caso você queira fazer com outro fio, aí você pode substituir, aí você trabalha o cordão de correntinhas até ficar com aproximadamente 14 centímetros. Então, você trabalha 14 centímetros de correntinha e segue a mesma explicação aqui dessa videoaula. Agora, vamos para a próxima carreira. Eu vou trabalhar aqui uma correntinha e vou virar o trabalho. Aqui eu vou fazer o ponto baixo. Aqui na correntinha eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Então, eu trabalhei ponto baixo sobre ponto baixo e um ponto baixo na correntinha. E agora eu trabalho uma correntinha e na correntinha eu faço mais um ponto baixo. Então, eu trabalho uma correntinha, eu pulo o ponto baixo e venho aqui nesse espaço de uma correntinha e trabalho o ponto baixo. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto. A gente vai sempre fazer uma correntinha em cima do ponto baixo e vai prender o ponto baixo na correntinha. A única coisa que vai mudar vai ser no início das nossas carreiras.
Então, aqui vai ser uma correntinha, no próximo um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço um ponto baixo, uma correntinha, na próxima correntinha um ponto baixo, e vai seguindo assim até chegar no último espacinho. Então, aqui tem o ponto baixo, eu pulo e venho na correntinha, trabalho ponto baixo. Então, veja que aqui tem mais um pontinho baixo, então não tem como a gente fazer uma correntinha aqui, porque a gente vai fazer uma correntinha e vai faltar um ponto baixo para finalizar. Então, a gente finaliza aqui no último ponto com um ponto baixo. Então, a gente iniciou com 2 pontos baixos e terminou a carreira com 2 pontinhos baixos. Agora, trabalho uma correntinha e viro. Então, aqui no primeiro eu trabalho ponto baixo. Agora, eu já tenho ponto baixo aqui no próximo, então eu trabalho a correntinha agora. Então, aonde tem o ponto baixo, eu vou fazer a correntinha, e aonde tem a correntinha, eu vou trabalhar ponto baixo. Então, agora faço uma correntinha, pulo ponto baixo e venho na alcinha e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, pulo ponto baixo, venho na alcinha de uma correntinha e faço ponto baixo. Então, é um pontinho bem repetitivo, bem simples de fazer, mas que dá um efeito bem lindo para a peça. Então, eu vou trabalhando essa sequência aqui, ó, até chegar no finalzinho da nossa carreira. Vou finalizar aqui com vocês, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e no último, ponto baixo. Então, nessa carreira, iniciei com um ponto baixo e uma correntinha. E finalizei com uma correntinha e um ponto baixo. Então, eu faço uma correntinha, viro. Agora, eu trabalho aqui ponto baixo sobre ponto baixo. E no próximo, ponto baixo. Então, a gente agora nessa carreira inicia com 2 pontos baixos. Aí, eu inicio fazendo a correntinha, eu pulo o ponto baixo da base, venho no espacinho aqui de uma correntinha, nesse espacinho. E faço o ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto, venho na próxima alcinha, ponto baixo, uma correntinha. É um ponto bem rapidinho de fazer. Tenho certeza que vocês vão adorar. E esse fio aqui, ele dá um efeito maravilhoso na peça. Ele deixa a peça bem estruturada e bem macia, bem confortável de usar. Então, olha só, aqui no finalzinho, no espaço de uma correntinha, eu trabalho o ponto baixo. E no último ponto, eu tenho ponto baixo. Então, faço o ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, iniciei com 2 pontos baixos, finalizei com 2 pontos baixos. Então, as nossas carreiras vão ficar da seguinte forma: a gente vai começar e terminar com 2 pontos baixos, e agora na próxima a gente vai fazer apenas um. Então, eu faço uma correntinha, no primeiro ponto baixo aqui eu faço ponto baixo, e aqui eu já tenho ponto baixo, então eu faço a correntinha e faço a repetição, né? Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Então, acredito eu que já deu para entender aqui como que vai funcionar. Então, não esqueçam, né? Essa carreira começou com um ponto baixo e termina com um ponto baixo. Na próxima, a gente vai iniciar com 2 pontos baixos e vai terminar com 2 pontos baixos. E vai intercalando dessa forma aí, até chegar no tamanho da nossa peça. Eu vou trabalhar aqui esse cachecol para uma criança de 9 anos. Então, eu tirei a medida da minha filha, fiz ela esticar os bracinhos assim retinhos, o bracinho bate um pouquinho para cima do joelho, então eu tirei a medida por ali. Então, o meu cachecol, ele vai ter em torno de 1,40 m, mais ou menos isso. Mas conforme eu vou fazendo aqui, eu vou medir nela e volto para passar para vocês a medida bem certinha. E também, né, se você for fazer para outro tamanho, para outra criança, você vai fazer essa mesma medida que eu vou fazer, né? Você vai medir ali na ponta dos dedos, com os braços esticados, né, porque é um cachecol com bolso, então
a criança tem que estar com o braço esticado para pôr a mãozinha no bolso. Então, você vai colocar ali na criança ou tirar a medida da criança que você for fazer, se for encomenda, e vai trabalhar esse tamanho desejado até atingir a medida certa, ok? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Voltei, então, aqui com a minha peça adiantada. Eu trabalhei, então, daquela forma que eu expliquei, por 1,70 m. Então, ficou bem grande aqui a peça. E aqui eu já fiz a dobra do bolso do cachecol. Então, aqui estão as minhas pontas, olha só. E aqui o restante da peça. Então, ela ficou bem compridinha. Eu gastei 2 novelinhos e mais um pouquinho aqui do terceiro novelo. Então, sobrou esse aqui do terceiro novelo que a gente vai usar para fazer a touca. Então, anotem aí as medidas. Então, eu trabalhei 1,70 m desse pontinho que eu expliquei no início. E cada bolso, cada dobra aqui do bolso tem 15 centímetros. Então, no total, o cachecol em si, dessa ponta até aqui, com o bolso dobrado, vai ficar 1,40 m. Mais 15 centímetros de cada bolso. Teremos mais 30 centímetros dos bolsos, ficando no total 1,70 m de comprimento. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz a dobra do meu bolso. Vou tirar aqui para vocês verem. Então, olha só. E fiz a dobra aqui de 15 centímetros. Então, eu fiz a dobrinha, coloquei meu marcador para deixar na posição bem certinha. Cuidei aqui na carreira para ficar bem retinha as duas pontas. E prendi. Então, esse aqui é o fio inicial da minha peça. Então, aqui, vocês terão nessa parte aqui 15 centímetros. Aqui, então, no final, eu já deixei o meu fiozinho, uma sobrinha de fio aqui no arremate, pra gente fazer a costura com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou passar o meu fio aqui pra fazer a costura do bolso. Então, esse bolso, ele poderá ser quadrado, como está aqui. Então, eu vou costurar toda a bordinha aqui do bolso e vai estar pronto. Caso você queira enfeitar um pouquinho mais, você pode fazer uma dobra assim, ó. E outra aqui desse lado. E fazer um bolso com esse formato aqui. Aí, você terá que fazer a costura nessa parte aqui e aqui. Então, fica aí ao seu critério como que você vai fazer o bolsinho. Então, faz a dobradura aqui, dobra assim a pontinha pra dentro. Bem retinho. E faz esse detalhe. Então, aqui nas laterais, a gente vai fazer toda a costurinha com a agulha de tapeçaria. Fazendo a costura. Costurei, então, toda essa lateral aqui do bolsinho. E agora, a gente vai fazer do outro lado.
Então, como sobrou bastante fio aqui, e para não precisar ficar fazendo vários arremates, eu vou passar meu fiozinho aqui por dentro, sabe, dos pontos. Vou ir passando por aqui. Até chegar aqui do outro lado. E aí, quando chegar aqui, eu continuo fazendo a costura até chegar aqui no finalzinho. Aí, após fazer toda essa costura aqui que eu expliquei pra vocês, a parte dos bolsos estará prontinha. Então, eu vou terminar essa costura aqui e volto pra explicar a parte da gola pra vocês. Fiz toda, então, a costura dos bolsos, olha só, ficou perfeito. Esse fio aqui é maravilhoso pra fazer acabamento. E ficou já certinho aqui. Agora, vamos fazer a medida da nossa touca. Então, eu vou dobrar aqui a peça bem certinha. A peça aqui ao meio. Então, olha só, essa aqui é a parte do meio da gola. E agora eu vou usar uma fita métrica. E eu vou fazer, então, a medida de 20 centímetros. Pegando aqui do meio até dar 20 centímetros. Então, aproximadamente aqui, até aqui a gente vai trabalhar a touca. Então, eu vou pôr o marcador dos dois lados. Então, aqui e aqui, ó, marquei a peça dos dois lados. Agora eu vou abrir. Vamos ver aqui quantos centímetros que vai ficar. Vai dar quase 40 centímetros da nossa gola. Se você achar que fica muito grande para o tamanho da criança que você está fazendo, você diminui. Eu vou fazer uma touca bem grandona assim, para ficar bem confortável. Se você preferir, pode diminuir para 30 centímetros. Então, agora vamos dar início à primeira carreira da nossa touca. Então, eu vou tirar meu marcador e vou introduzir aqui a agulha e vou iniciar com ponto baixo. E vou fazer o mesmo ponto aqui da nossa peça, que eu já expliquei lá no início do vídeo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, eu vou pular um ponto e vou vir no próximo espacinho fazer ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, ponto baixo. Uma correntinha, pulo um e no próximo, ponto baixo. Esse fio depois aqui, eu faço um nozinho aqui, eu divido ele no meio. Faço o nozinho e arremato, para ele não soltar na hora de lavar. E vou fazendo uma correntinha, eu pulo um e venho no próximo. Uma correntinha, pulo um e venho no próximo até chegar lá no outro marcador. Cheguei, então, aqui onde eu tinha meu marcador, fiz um ponto baixo. E agora eu vou fazer a correntinha, virar a peça e trabalhar da mesma forma que a gente fez o ponto aqui da parte da gola. Então, aqui eu faço ponto baixo, no próximo eu tenho uma correntinha. Então, eu vou iniciar essa carreira com 2 pontos baixos. E agora eu faço a sequência de uma correntinha e um ponto baixo na correntinha. Uma correntinha, ponto baixo na correntinha. Faço uma corrente e venho no ponto baixo. Perdão, venho na correntinha e faço ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo na correntinha. Então, aonde a gente tem o ponto baixo, a gente faz a correntinha. E aonde tem a correntinha, a gente faz o ponto baixo.
Então, vou trabalhando essa sequência aqui até chegar no finalzinho da carreira. Chegando então aqui no finalzinho dessa carreira, como a gente iniciou lá com 2 pontos baixos, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou concluir com um ponto baixo na correntinha e um ponto baixo sobre o ponto baixo. Faço uma correntinha e viro. Inicio sempre com o ponto baixo. Então, assim, ó. Na carreira anterior, eu iniciei com 2 pontos baixos, agora eu vou intercalar. Agora eu inicio com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu pulo o ponto baixo, venho na correntinha e trabalho o ponto baixo. E sigo a sequência. Uma correntinha, pulo um ponto baixo e faço ponto baixo na próxima correntinha. Então, onde eu tenho ponto baixo, faço correntinha, e onde eu tenho a correntinha, eu faço o ponto baixo. Lembrando que eu vou intercalar as carreiras, iniciando uma com 2 pontos baixos e a outra com um ponto baixo e uma correntinha. Começando e finalizando a carreira da mesma forma. Inicia com 2 pontos baixos, termina com 2 pontos baixos. Agora, eu iniciei aqui com um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou finalizar essa carreira com uma correntinha e um ponto baixo. Ok? Então, não tem segredo nenhum. Se você conseguiu fazer essa parte aqui, você vai fazer a touquinha aqui perfeitamente. Então, eu vou trabalhar essas carreiras aqui de ida e volta até atingir o tamanho desejado aqui da touca. Então, eu vou trabalhar minhas carreiras e retorno passando todas as informações. Fiz então mais essa parte aqui da touca, ficou quase um quadrado. Trabalhei 26 centímetros aqui de altura. Se você preferir, quiser uma touca maior, você pode trabalhar mais um pouquinho. E após aqui a última carreira aqui, eu já vim fazendo um arremate na peça, um acabamento nas laterais, seguindo o mesmo ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Eu achei que ficou mais bonito, olha só, fica com acabamento bem retinho. E se você quiser fazer, fica bem legal, é opcional, caso você não queira também, não tem problema. Então, eu trabalhei toda a lateral, passei aqui em cima do bolsinho e vim aqui na parte de trás. E agora eu cheguei aqui na outra parte do bolso. Então, caso você queira fazer na tua peça, então eu vou explicar aqui como que eu tô fazendo esse acabamento. Eu estou no quarto novelo, então eu precisei abrir o quarto novelo para fazer mais um pedacinho da touca. Então, eu vou aproveitar aqui que sobrou bastante fio para fazer esse arremate. Então, como eu falei ali na explicação, eu estou fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu pulo um ponto aqui e venho no próximo espacinho, nesse buraquinho aqui, e faço ponto baixo, uma correntinha. Então, eu pulo um e no próximo faço ponto baixo, uma correntinha, pulo um e faço ponto baixo. Uma correntinha, e agora eu venho aqui, ó, por dentro do bolsinho, e vou trabalhar aqui também um ponto baixo e uma correntinha. Pulo um e venho no próximo. Uma correntinha, pulo um e venho no próximo. Finalizando, então, aqui por dentro do bolso. Então, aqui eu já venho e volto na minha peça. Então, faço um pontinho baixo, uma correntinha.
e sigo trabalhando da mesma forma. Então, olha só, eu fiz todo o arremate, né, por cima do bolsinho. Eu não fiz aqui nessa lateral, porque essa lateral já tá costurada, então não vai ficar bonito. Então, eu fiz por dentro do bolsinho e volto aqui. E vou trabalhar toda essa lateral aqui, até chegar aqui nesse cantinho, que é a parte da touca. Aí eu corto meu fiozinho, deixo um pedacinho pra costurar. Faço uma correntinha, pulo um e prendo com ponto baixo no próximo. Faço uma correntinha, pulo um, prendo com ponto baixo no próximo. Lembrando que esse arremate é opcional, tá bom? Se você não quiser fazer, não tem problema, a peça fica bonita da mesma forma. Finalizei então a costura, olha só como que ficou. E a nossa peça vai estar pronta. E agora, para finalizar, assim, para dar um toque, eu vou colocar um pompom na ponta, não sei ainda qual que eu vou colocar. Se você não tem desse pompom artificial aqui, pelinho fake, você pode fazer com o próprio fio, o fio urbano, ou você pode usar outra lã que você tem aí na sua casa e fazer o pomponzinho e aplicar na sua peça, caso você queira. Então é isso. Agora eu vou terminar aqui de fazer os arremates, colocar o pompom e já volto para mostrar a peça prontinha para vocês. Claro, né, na minha modelo.